Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 27 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu gostaria de dizer para vocês que minha vista está melhor, estava bem inflamada. E no sábado eu fui no médico de novo, que ele tinha marcado. E me passou para eu continuar tomando o medicamento que eu estava tomando, junto com outro mais potente para poder desinflamar, né? E me passou mais um outro colírio, mas está tudo sob controle, né? Já está desinflamando, glória, louvado seja Yahweh, né? E Yahushua, nosso Salvador, certo? Então hoje eu estou aqui com um vídeo do Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior, ele é um dos que fala muitas coisas contra o que está acontecendo nas igrejas, fala de muita heresia, né? Então eu assim me deparei com o canal dele, até porque já tinha vezes que eu assisti o canal dele, até quando eu estava assistindo assim algumas partes das pregações dele, né, quando eu estava preso no sistema. Então, o vídeo de hoje, né, que eu quero mostrar aqui para vocês é o crente desviado. Saiba se você está se desviando. Eu assisti primeiro o vídeo dele ontem. Esse vídeo tem 55 minutos e 28 segundos, parece, né? Deixa eu ver aqui. 20 segundos. 55 minutos e 20 segundos. Ontem eu assisti um vídeo dele falando sintomas do crente desviado. Eu assisti o vídeo todo, vi muitos erros que ele colocou que não está na escritura, tá certo? Ele falou assim no início do vídeo, né? Quando a gente aceita Jesus, na escritura não diz isso. Vocês podem pesquisar na escritura para ver aonde está escrito, na parte da escritura de Gênesis e Apocalipse, que você deve aceitar Jesus. Não existe. O que existe na escritura, que está escrito, é você ir a Yahushua. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá certo? Ele disse para os líderes religiosos: vocês examinam as escrituras, porque vocês pensam que elas provêm a vida eterna, que delas vem a vida eterna. E são elas, ou seja, a escritura que testifica de mim, que dá testemunho de mim. Mas vocês não vão a mim, vocês não vêm a mim. Então o que está escrito na escritura é que nós temos que ir a Yahushua. Ele mesmo diz: eu sou a porta. Se você entrar na porta é Yahushua, que é a porta estreita, mas para você entrar na porta, que é Yahushua, você tem que ir até a porta. Entende a diferença? Então, na verdade, não é você que aceita a Yahushua. É Yahushua que te aceita se você for a ele. É diferente. O que a gente aceita é o sacrifício dele. Quando a gente crê no sacrifício, que ele fez o sacrifício por nós, para nos dar a vida eterna, a gente crê na promessa, que evangelho é promessa. A gente crê na promessa que é a vida eterna, né? Que ele prometeu aos nossos pais, Adão e Eva. Tá certo? Eles pecaram, saíram do paraíso e Yahushua prometeu a eles que viria em 5.500 e morreria em favor de muitos. Morreria pela humanidade, mas seria em favor de muito, por quê? Porque seria em favor daqueles que aceitassem o sacrifício dele mediante a fé em Yahushua. E como é que a gente aceita o sacrifício dele? Não é se sacrificando, indo num tempo de pedra, dando dízimos e ofertas, subindo a monte, entendeu? Fazendo tudo físico. Não, nós aceitamos, quando nós aceitamos que nós somos o templo, que ele morreu para que nós fôssemos o templo. Quando nós aceitamos que ele aboliu a lei e que nada de atos religiosos não serve mais para nada, não significa atos religiosos, não nos justifica para a salvação, porque nós só somos salvos mediante a fé em Yahushua, tá certo? E quando a gente vai à porta estreita, que é Yahushua, anda no caminho que é Yahushua, ele nos leva ao Pai. Então, quando ele nos leva ao Pai, a gente se aproxima do Pai. E o Pai se aproxima de nós. Porque quando a gente vai na porta que é Yahushua, que é a porta estreita, a gente anda no caminho de Yahushua, ele nos leva ao Pai, o Pai nos sela no entendimento. Nós somos cheios do Espírito. Não precisa mais de a gente ficar buscando, porque o Espírito mora em nós. Então, nós nos aproximamos do Pai e o Pai se aproxima de nós. Por quê? Porque o Espírito
mora em nós, habita em nós. É simples assim. Então, vamos assistir aqui juntos essa pregação do Paulo Júnior, tá certo? Essa da agora eu não vi, tá? Eu vi a primeira que eu assisti ontem, que é mais longa, ela tem 1h21. Se vocês quiserem depois assistir, né? Sintomas do crente desviado, foi há 4 anos atrás, né? Esse vídeo. Esse da agora, quando eu fui entrar e coloquei sintomas do crente desviado, e aí eu vi esse outro, aí eu falei assim, esse aqui tem menos tempo, então eu vou ficar com esse. Ele é mais assim atual, tem 2 meses que tá postado, há 2 meses, acho que foi dia 29, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui meu óculos de perto, amado, porque esse óculos de longe aqui não rola, né? Não, esse óculos de longe não, esse óculos de escuro não rola. Deixa eu ver aqui pra vocês. Deixa eu aqui primeiro virar, porque eu até tiro o óculos e coloco esse, porque eu não consigo ler com esse óculos. Eu vou até conversar depois com o meu médico, que ele primeiro está resolvendo esse problema da inflamação do meu olho. E depois disso eu vou conversar com ele sobre a possibilidade de eu fazer um óculos escuro, com 1 grau, entendeu? Essa possibilidade, porque esse óculos aqui, ele não é de grau, assim, ele só é um óculos escuro, mas eu uso ele assim para preservar, né? Então, deixa eu voltar aqui de novo, só para vocês darem uma olhada aqui, pra gente ver aqui. Ai, cachorrinho lindo, viu? Veja bem, amados, o crente desviado, saiba se você está se desviando, Paulo Júnior, tá? Aqui foi publicado em 26 de março de 2019. Então, março, abril, maio, tem 2 meses, né? Fez ontem 2 meses esse vídeo, né? E aqui, ó, eu coloquei aqui sintomas do crente desviado Paulo Júnior, né? Que é um outro vídeo dele, tá certo? Deixa eu até ver aqui, só para vocês darem uma olhada. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, 1h21, tá vendo? Então, aqui ele começou com o mesmo Provérbios 14:14, ele começou nessa mensagem. Então, eu acredito que deve ser também a mesma mensagem. Essa daqui é de 3 semanas atrás, ó. Sintomas do crente desviado, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Esse aqui é menor, mais assim, mais curto, né? Não, esse aqui não. Eu quero botar no outro. Eu só tava mostrando aqui pra vocês, tá? Esse aqui ele começa a falar. Esse aqui, ó, que tá aqui a mãozinha, ele começa a falar sobre isso, de aceitar Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, então até isso, vocês vejam o engano dos líderes, porque vocês podem pesquisar na Escritura. Quer ver? Vou botar aqui versículos bíblicos, só pra gente ver o equívoco. Ó, versículos bíblicos de aceitar a Jesus. Não vai ter, quer ver? Não vai ter, porque nós não temos que aceitar. Ó, aceitar Jesus. Aceitar Jesus é reconhecer que somos. Ó, mas cadê a Bíblia? Ó, aqui só está explicando. Veja, vamos ver. Contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Yahweh. Ok, aos que o receberam. Mas aos que o receberam Yahushua como? Aceitando o sacrifício dele e andando conforme ele disse. Isso é receber Yahushua. Não é você ir numa igreja aceitar Jesus. Isso não existe. Aqui esse versículo aqui é quando você recebe aos que creram em seu nome, não é qualquer nome. O nome de Jesus é um nome falso, amados. Só vocês pesquisarem, tá certo? Então, aqui, ó, aos que receberam, não é aos que aceitam, assim, é receber, mas não é receber a Yahushua, entende? Assim, lógico que a gente recebe a ele, mas a gente recebe a ele como? Crendo no sacrifício que ele fez por nós, para nos dar a vida eterna, tá certo? E, mediante a isso, a gente crê o quê? Ele morreu para nos dar a liberdade. Qual a liberdade? Da religião. Então, ele morreu para que nós sejamos o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo do Espírito, a gente não vai mais a um templo. E isso é receber Yahushua, mediante a fé nele. Não é mediante aí num templo de pedra, onde ele não habita, entendem isso? Agora, esse aceitar Jesus, de ir numa igreja aceitar Jesus, isso não existe.
Quer ver? Se você confessar com sua boca que Yahushua é Senhor e crer em seu coração que Yahu ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, mas você tem que confessar com sua boca que Yahushua é Senhor. Tá certo? Porque Yahu tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que tem que crer e tem que vir a Ele. Ele mesmo fala várias vezes, vinde a mim. Entende aqui, ó? Respondeu Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque você primeiro tem que ir a Yahushua para ele levar ao Pai. Tá? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tá certo? Então vocês vejam bem. E Yahushua ele mesmo falou, vinde a mim, vinde a mim. É ir a ele. Tá certo? Então, quando você vai a Ele, nós o recebemos mediante a fé, mas a gente recebe mediante o quê? A gente crê no sacrifício dele, quando a gente recebe ele, a gente crê que o sacrifício dele foi único, de uma vez por toda. Então, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de atos religiosos, tá? Isso você recebe. Você recebe, e a última, você recebe o sacrifício dele, tá certo? Então, essa é a diferença. Né? Então isso é importante a gente saber, amados, para que a gente possa sempre se ligar nisso, sabe? Porque esse é um erro do sistema religioso, que pessoal, uma coisa, vamos botar aqui, ó, versículos bíblicos da pessoa ir no templo físico, bíblicos, para ir na igreja e aceitar Jesus. Aceitar a Jesus. Vamos ver. Aceitaram Jesus, ó, não tem, ó, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, como aceitar como Salvador, respostas bíblicas, vamos ver esse aqui, ó, se você confessar com sua boca, então aí é um jeito de você aceitar como? Confessando, sem fé é impossível agradar a Yahu, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá vendo? Então, quer dizer, pois quem dele se aproxima, a gente precisa se aproximar. Precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Mas aqueles que o buscam como? Indo a Yahushua. Porque para você ir ao Pai, você não vai ao Pai se não for por Yahushua. Ele é a porta estreita que te leva ao Pai. Entende? Ele é o caminho. Crer significa aceitar como verdade que Deus existe e que Ele enviou Yahushua para lhe salvar. Ok. Só que na Bíblia não diz que a gente tem que ir na igreja. Tá certo aqui, ó. Isso aqui deve ser alguma coisa aqui de alguma igreja. Respostas bíblicas, tá? Aqui é a resposta bíblica. Vamos ver aqui o que está escrito aqui? Eu fiquei interessada. Vamos lá. A Bíblia diz que todos pecamos e que o pecado tem sempre castigo, morte e ficar separado de Deus. Tá? O castigo é a morte e ficar separado de Deus. Não podemos compensar nosso pecado fazendo coisas boas. Uma pessoa pode sempre obedecer à lei, mas se cometer um único crime, terá de cumprir o castigo e terá registro criminal para o resto da vida. Aí aqui ele está falando da lei. Vamos ver qual a lei que ele vai falar aqui. Deus não quer ficar separado de nós. Por isso, Jesus veio para levar o castigo de todos os nossos pecados. Certo. Assim, podemos ter nosso registro criminal apagado e voltar a ter um relacionamento pessoal com Deus para sempre. Certo? Romanos 6:23. Basta aceitar que Jesus pagou o preço por seus pecados e querer ter amizade com Deus. Ou seja, veja bem, amados, basta aceitar que Yahushua pagou o preço. Então, se ele pagou o preço, não precisa mais da gente... Aqui, ó. Da Assembleia de Deus isso. Não precisa mais da gente ir a um templo, fazer atos religiosos, porque ele pagou o preço. Tá certo? Então, aqui, vocês vejam, ó, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Tá? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
confessar e declarar com sua boca que você rejeita o pecado e que agora Jesus é o Senhor de sua vida. Ele é um ato muito importante, porque confirma que você realmente acredita. Só que, na verdade, amados, o que acontece? Eles falam, vamos ver aqui se aqui vai falar mais alguma coisa. Porque, na verdade, eles falam isso, mas eles falam de um jeito assim, tipo, para você aceitar Jesus, você tem que ir à igreja, tá certo? É isso que eles falam, tanto que o Paulo Júnior vai falar, eu não sei se ele vai falar desse jeito nessa pregação, porque essa pregação agora que eu vou colocar para vocês, eu não vi, eu vi a anterior, que foi essa aqui, tá? Mas eu vou colocar essa aqui para vocês, tá certo? Vou colocar essa pra... Ai, eu já tinha saído do comercial agora, né? Antes de irmos para o vídeo, não se Então eu vou colocar esse aqui porque é menos tempo. Vamos lá. Verso também de número 14. Provérbios 14:14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Outras traduções diz: o desviado dos seus próprios caminhos se farta. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Então, vamos aqui, amados. Espera aí. Ai, ai, ai. Ai, isso é muito chato, gente. Olha só, ninguém merece. Fica toda hora isso. Vamos ver aqui, botar aqui em Provérbios, naquela outra Bíblia, né? Essa aqui. Vamos ver aqui o Provérbios 14:14 para ver como está nessas outras traduções aqui, né? Provérbios 14:14. Vamos lá. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. O infiel de coração sofre as consequências de seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Tá, mas aqui não está falando de crente, você está entendendo? O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Quem erra de coração se encherá dos seus caminhos, mas a plenitude do homem de bem vem de si mesmo. Então aqui, mas ele está botando um jeito assim, tipo, aqui está falando de uma pessoa má, de uma pessoa que não tem assim amor ao próximo, é isso que eu estou entendendo aqui. Um fiel de coração sobre as consequências do próprio caminho, ou seja, uma pessoa má, que mata, que faz mal ao próximo. É isso que eu estou entendendo, não tem nada a ver aqui, né? E na primeira pregação dele também, ele abriu com esse versículo, tá? Outro erro aqui, amado, dele, e todos fazem isso, é pegar e orar. Orar assim, tá? Eles começam orando primeiro, e sendo que o próprio Arruxa disse que quando a gente orar, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai que veio, o Pai que veio em secreto nos recompensará publicamente. Entendeu? É assim que é orar. Orar o quê? Você entrar no seu quarto, ou seja, no entendimento, no pensamento, fechar a porta, que é fechar a boca, e orar somente você e o Pai. Só o Pai e você é que vai saber o que você está falando, tá? Mas aqui ele já começa orando, para todo mundo assim, orando junto. Já é uma coisa errada. Vamos lá. Pai Santo, a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor. Não somente isso, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa nos visitar essa noite com graça e acudir suas criaturas. É outro erro, amados, pelo menos uma coisa que eu vi nele, que ele orou Pai Santo. Porque eu vejo muitas pessoas orando para Jesus. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos abençoar, não sei quem, em nome de Jesus. Não foi isso que está escrito na Bíblia,
Não foi isso que a Ruxa deixou escrito. O que ele disse é: orareis ao Pai que está em secreto. E ele disse: tudo que pedires, pedireis em meu nome. Mas pedir a quem? Pedir ao Pai. Tá? É isso que ele diz. Nós temos que pedir ao Pai em nome de Yahushua, em nome do Filho. Mas não é para a gente orar ao Filho. É para a gente orar ao Pai em secreto e orar em nome do Filho, em nome de Yahushua. Tá certo? E outra coisa aqui que ele fala: nos visita nessa noite. Isso não existe, amado. Porque, veja, quando a gente crê que a gente é o templo, que a gente não vai mais a um templo, e a gente vai na porta que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, porque ele é o único que nos leva ao Pai, e o Pai passa a morar em nós, o Espírito mora em nós, tá? Por quê? Porque o Pai é Espírito, importa que eu adore em Espírito e em verdade, e esse Espírito que é o Pai, ele é uma essência, ele mora em nós, ele habita em nós, então não tem como. Ele morando em nós, habitando em nós, não tem como ele visitar. Ele mora em nós. É a mesma coisa. Eu não posso chegar e falar assim: olha, gente, hoje eu vou fazer uma visita na minha casa, tá? Eu vou na minha casa meio-dia e vou almoçar e... Entendeu? Não tem. Eu posso entrar na minha casa a hora que eu quiser, porque é minha casa. Entende? Então, da mesma forma, isso é um erro muito grave. Quando eles falam que o Espírito vai visitar, que o Pai vai visitar essa noite, que o Senhor vem nos visitar essa noite, isso é um erro muito grave. Por quê? Porque mostra que o Espírito não mora na pessoa, não habita na pessoa. Então a pessoa tem que ir na igreja buscar o Espírito para o Espírito visitar, ou seja, o Espírito visita, esse Espírito que está nesses tempos de pedra, faz essa visita e sai. Por quê? Porque a pessoa que faz a visita, ela faz a visita e vai embora, porque a casa não é dela. Então ela não vai morar na casa, né? É a mesma coisa, você recebe uma visita na sua casa, né? Um amigo, um casal, recebe na sua casa. A pessoa vai lá, aí você conversa, bate um papo com a pessoa almoça na sua casa, come uma sobremesa legal, depois a pessoa vai e conversa e tal. Depois a pessoa olha, agora eu vou embora, tá? Poxa, muito obrigada aí pelo almoço, nossa, estava tudo maravilhoso, eu amei. Mas a pessoa foi embora, por quê? Porque a pessoa não mora. Fez uma visita. Então quando eles falam visita nesta noite, ou seja, você visita, aí esse espírito que habita nesses templos, ele vem visitar, mas ele visita o que? A alma, não é o espírito, mas é a alma que fica cheia e que esvazia, e depois o próprio espírito vai embora. Por quê? Porque é uma visita, entendeu? Não é morar, é visitar, é totalmente diferente. Então já é outro erro. Mas isso aí é do sistema. E vocês vejam aqui, ó, essa cruz celta. Vocês podem pesquisar, que é uma cruz também satânica. Tá? Pesquise sobre a cruz celta. É uma cruz de ocultismo, de satanismo. Vocês podem pesquisar. E que o cristianismo pegou e botou como uma coisa de salvação, porque a pessoa morrer, porque Jesus morreu na cruz, então eles botaram. Mas vocês podem pesquisar esse símbolo, até porque esse círculo aqui também é um símbolo satânico. Vocês podem reparar que a estrela de 5 pontas sempre tá com um círculo, tá? A estrela de Bafo, quer ver só uma coisa? Então é tudo satânico isso, tudo satânico. Gente, desculpa aí, mas eu preciso mostrar essas coisas para vocês, para que não possa haver erro. Porque o Paulo Júnior, ele é uma pessoa que ele é uma pessoa assim, muito assim, fala muita verdade, mas ele também está no engano. Agora eu não sei até que ponto, se ele realmente está falando essas coisas por estar no engano, porque eu já vi um vídeo do Thiago Lima do Desperte, e do Alan Capriles, que o Paulo Júnior está falando que a marca da besta, né, que vai vir, que está escrito em Apocalipse, né, e fez que todos que não recebeu a marca não podia comprar, não podia vender, não podia fazer nada. Ou seja, é uma coisa financeira. Ele disse que é uma coisa espiritual. Entende? Então, eu não sei assim, até que ponto que ele está enganando, ou se ele está enganando, ou se ele está enganado, eu não sei. Porque ele fala muitas coisas, mas eu também não boto a minha mão no fogo para falar assim, tipo assim, não, ele está enganando por estar enganado, ou eu não sei. Eu não vou julgar, mas também não vou entendeu? Eu vou ficar neutra nisso. Mas que eu fiquei assim, grilada de ver o vídeo do Thiago Lima, vocês podem ver o vídeo dele, ele falando da marca da besta, que o Paulo Júnior falou da marca da besta, e ele contestando o Paulo Júnior e na escritura.
e na escritura. Vocês vão ver que o Paulo Júnior está totalmente equivocado no que ele disse, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, estrela de 5 pontas, de 5 pontas com círculos. Olha só, tudo que tem círculos, amada, é satânico. Tudo que envolve círculo, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. O símbolo de estrela de 5 pontas dentro de um círculo, a miséria, ó. Vamos ver aqui, eu só quero ver fotos para ver aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, aqui só tem isso. Deixa eu botar aqui nas fotos aqui, tá? E fotos da cruz celta. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Fotos. Tá? Mas já dá pra ver que é uma coisa satânica, tá? Cadê fotos? Vamos ver aqui qual a simbologia. Vamos ver se tem foto aqui. Ó, tá vendo? Sempre com um círculo, tá vendo? Agora aqui, ó. Então, para vocês verem, agora eu quero ver aqui outra aqui da cruz de celta. Significado da cruz, foto e significado da cruz celta. Ou é cruz celta ou é a cruz céltica, tá, amados? Vamos ver aqui se aqui tem. Aqui, ó. A cruz celta ou cruz céltica é um símbolo que representa o povo celta e o seu uso é mais remoto do que a cruz cristã como símbolo do cristianismo. A cruz celta é uma cruz com um círculo onde as barras verticais e horizontal se encontram e representa a espiritualidade focada na criação. De acordo com alguns estudiosos, seu uso remonta ao equilíbrio da vida e à eternidade, com a junção de 4 elementos essenciais: água, terra, fogo e ar. Hoje, a cruz celta também é um dos símbolos do presbiterianismo e das igrejas batistas e anglicanas reformadas, e representa o nascimento, morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, uma coisa totalmente satânica que vocês estão vendo acima, tá certo? E aqui, botaram aqui um símbolo, por quê? Porque essa cruz é morte, então eles têm que ter isso, porque na verdade, como está escrito também, ele citou o Provérbios, né, 14, mas ele deveria também citar o Provérbio 21:16, que diz, né, o caminho do desviado, o desviado que se desvia do entendimento, na congregação dos mortos repousará. E justamente vocês veem a cruz em várias igrejas, até mesmo protestantes. Inclusive na Nova Vida tem essa cruz celta e tem também a cruz comum, tá? Dentro das denominações da igreja cristã de Nova Vida, da qual eu fazia parte, tá certo? Então vocês vejam como uma coisa totalmente satânica, totalmente de morte. Então vamos lá. E representa o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O círculo, que na simbologia pagã amada, veio do paganismo isso, representava o sol. Veja, agora representa a circularidade da vida, a renovação eterna. Ou seja, representa o sol, mas até hoje representa o sol. Vocês podem reparar que até os papas mesmo, eles têm essa cruz com um círculo e vocês veem até mesmo o sol. Tá certo? Então vocês podem reparar aqui, ao usar a cruz celta, as igrejas afirmam as suas doutrinas e identidade, revelando a sua herança protestante. Nessa perspectiva, a cruz celta representa a vida eterna do reino de Deus. Para os neopagãos, a cruz celta também, em sua simbologia ancestral, e é usada como amuleto de proteção e também como talismã para ajudar a ultrapassar obstáculos. É também um símbolo de fertilidade e prosperidade. Então vocês vejam, se o Pai, que é luz e nele não habita trevas nenhuma, aceita um negócio desses, que é usado até como talismã, e que isso é uma coisa satânica, amados. Vocês querem ver essa outra coisa? Vamos botar aqui, ó, fotos do Papa com a cruz celta. Vamos botar fotos do Papa
com a cruz sol. Vamos botar assim a cruz sol para ver se aparece, porque tem. Aqui, ó. Padre assume que a igreja católica adora a Mitra, o Deus Sol. E não é só a igreja católica, porque a protestante veio da católica. Vamos ver aqui. Se aqui tem uma foto do Papa. Aqui, isso aqui tudo é simbologia, amados, veja. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, isso aqui é dos jesuítas, né? É dos jesuítas isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Se aqui não tem. Então vamos ver aqui, foto do padre com o símbolo jesuíta. Vamos ver aqui. Agora eu me lembrei que é símbolo jesuíta. Com o símbolo jesuíta. Vamos botar aqui com o símbolo jesuítas. Opa, peraí. Vamos ver. Vamos ver, para vocês verem. Não, eu queria foto mesmo. Eu queria foto. Não queria isso não, filho. Não é isso que eu quero. Não é isso. Eu queria foto do Papa com vamos ver aqui. A cruz do Papa. Não. Mas vocês vão ver, amados, vocês podem pesquisar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, vocês veem que é tudo coisa satânica, amados, olha. Sai. Fechar. Cai fora. Veja, tudo coisa satânica. Olha. Ó. Tá vendo? Mas não é isso não. Eu queria mas eu acho que vocês já viram ele com esse símbolo do sol, tá? Amarelo, mas pena que eu não achei aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui se aqui tem. Vamos ver aqui se aqui tem. Não. Então deixa pra lá, amados, deixa pra lá. Tá vendo? Mas são coisas aqui, ó, totalmente satânicas. Vocês podem pesquisar, que vocês depois vão ver o que significa, sabe, isso? Porque isso é muita... tá, isso aqui é YouTube, não, tô fora. Tá? Depois vocês vejam símbolo de significado, vamos ver. Tá, mas a gente já deu pra ver, né, que é tudo satânico mesmo, ó. Tá vendo, ó? Inclusive, na Igreja Católica tem essa cruz aqui invertida. Aí eles falam que é porque o Pedro, ele morreu, né, crucificado para baixo, que eles falam, né? Então, por isso que tem essa... né, que eles usam essa cruz invertida, mas isso aí é coisa satânica. Tá, amado? Mas vamos continuar para não atrasar muito. Mas a gente já viu aqui, o importante é que a gente viu que essa cruz céltica aqui, né, é uma coisa totalmente satânica, não tem nada a ver com Yahweh, que é a luz, e nele não há treva nenhuma, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui na oração dele. Os filhos, aqueles com quem o Senhor fez uma aliança que não se baseou nas obras da lei, não se baseou em atos próprios de justiça, mas na incondicionalidade de um pacto unilateral. Oh Deus, fala conosco, assiste-nos, para que o Senhor possa obter glória através das nossas debilidades. Deus quebranta, salva, constrange, exorta, corrige, conforme o beneplácito da sua vontade, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus.
Irmãos, Então, amados, ele aqui orou, né, o certo, mas pena que ele orou em voz alta, que não é o correto, mas ele orou ao Pai, pedindo em nome do Filho. Ok. Mas outra coisa que eu vi aqui, né, na oração dele, ele falando não como a obra da lei. Só que o problema é que eles praticam a obra da lei, porque a partir do momento que a pessoa vai no templo físico para ouvir um pastor, um líder religioso que não é pastor, porque o único pastor é João 10, está escrito em João 10 que é Yahushua, tá? Então, eles já estão praticando atos da lei, tá certo? Não é benevolência, mas é o ato da lei. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar. eu vou pregar aqui um tema oportuno, atual e pertinente. Preste muita atenção, vai falar muito com você. E vai falar também muito com você a respeito de pessoas que não estão aqui presentes no culto. E algumas das que podem não estar presentes, podem estar passando pelo quadro do que eu vou pregar. E outras que também estão presentes, podem também estar vivendo este quadro. Eu vou falar um pouco hoje do desviado. Sintomas de um crente desviado, ou que está se desviando. Você sabe que a Bíblia faz alertas para o povo de Deus. Fomos chamados da morte para a vida, nos convertemos ao Senhor Jesus. Eu gosto até de outro termo melhor. O Senhor Jesus nos converteu a Ele. Fomos trazidos do reino das trevas, do império das trevas, do espírito que opera sobre os filhos da desobediência, para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Perfeito, amado. Até aí ele tá indo bem, né? Ok. Só que quando ele fala que nós fomos trazidos do reino das trevas, o que ele quer dizer é que nós fomos trazidos do mundo, que o mundo é as trevas. É isso que ele quer levar a mensagem. Eu não assisti esse vídeo, eu assisti o outro, né? Como eu já falei. Mas esse reino das trevas que eles falam, porque eu, como fui evangélica há 46 anos, eu entendo muito bem quando ele fala o reino das trevas. Esse reino das trevas, o líder evangélico, religioso, ele fala que é a pessoa que está no mundo, estava no reino das trevas e veio para a luz, que é a igreja, que é o templo de pedra. Só que não é isso. O reino das trevas aqui é o templo de pedra. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque através de Yahushua, que nós nos tornamos o templo do Espírito e que o Pai habita em nós. Então, nós estamos na luz, nós somos da luz, quando? Quando a gente não pratica atos religiosos e a gente não vai mais a um templo de pedra, que é o lugar de trevas. Porque aqui é lugar de trevas, é lugar de morte. Mas, quando a gente passa a ser o templo e o Pai habita em nós, nós somos da luz. Por que nós somos da luz? Porque o Pai, ele é luz. Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quando o Espírito do Pai vem habitar em nós, vem morar em nós, nós passamos a ser da luz. Por quê? Porque o Pai é luz, nele não há treva nenhuma. Então, o Espírito que mora naquele que crê, que é o templo, passa. Então, assim, a pessoa que crê assim, passa a andar na luz e a ser luz. Por quê? Porque o Pai é luz. Então, o Espírito que habita na pessoa é luz. Então, nós andamos e nós vivemos na luz. Tá certo? É isso aí que eu... Deixa eu até colocar aqui para vocês aqui Provérbios, né, que eu falei. Só para vocês verem, né, como é que são as coisas. Como é que ele tá falando de uma coisa aqui, mas é totalmente outra. Provérbio 21, 16. 21, 16. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos.
O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O homem que se afasta do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O que isso quer dizer, amados? Veja, o homem que se desvia do caminho do entendimento, qual é o caminho do entendimento? É o caminho de Arrus, porque ele é o caminho. E nesse caminho de Arrus é um caminho no entendimento, ou seja, no espírito. Não é mais nada físico, mas é no espírito. Nós somos o templo, nós cremos que somos o templo. Então a gente não precisa mais de um templo. Então no espírito. Nós cremos que Arrus é o pastor. Então a gente não precisa mais ouvir um líder religioso no templo físico. Então isso é no entendimento. Então o homem que se desvia do caminho do entendimento, se desvia do caminho que é Yahushua e vá para o físico, na congregação dos mortos repousará. E vocês podem reparar, amados, que isso é tão verdade que está escrito aqui, que olha aqui o símbolo de morte. Veja bem, a cruz celta. Então vocês vejam bem. E o que ele quer levar é isso, que a pessoa que estava no reino das trevas, ou seja, no segundo, o Paulo Júnior, não é só ele, são os pastores todos falam assim, que o reino das trevas é o mundo e o reino da luz é estar dentro da igreja no templo de pedra, aonde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7:48 e em Atos 17:24, tá certo? Então, como pode aqui ser o reino da luz, sendo que o Altíssimo não habita aqui, e sendo que a própria Bíblia, em Provérbios 21:16, amados, está escrito: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, como pode aqui ser luz se é morte? E Arro, ele é vida, e Arrush é vida. Ele não é morte. Então, ele não pode estar no lugar de morte. Está dizendo bem claro que a congregação dos mortos, na congregação dos mortos repousará, na congregação dos mortos. Então, Yahushua e Yarro, ele não habita nesses templos que é lugar de morte, amados. Ele habita em nós. Então, vejam bem. Vamos continuar. Saímos de uma rota, de um caminho de iniquidade para andarmos em um caminho de justiça. Entretanto, pode ocorrer que durante esta caminhada alguns se percam no caminho e mudem o trajeto, a rota, e se desviem. Por essa razão, o apóstolo Paulo, bem como tantos outros autores bíblicos, nos advertem: aquele que cuida estar de pé no caminho, crente, veja que não caia. Pode haver uma possibilidade de uma queda, de um desvio. Sim, ele está dizendo aqui, amado, o seguinte: o que eu estou vendo nessa pregação que é a mesma, assim, é parecida com a que eu assisti, o que ele quer dizer é o seguinte: a pessoa está se desviando, ou seja, porque não está assim se interessando mais muito pela igreja, por orar, entendeu? Por buscar mais a Deus no templo, entendeu? Essas coisas assim. Então, na cabeça dele é isso. Sendo que a gente vê na escritura, como a gente leu, tá certo? Veja, a pessoa que está desviada não é aquela que está fora do templo, que sai da igreja, como as pessoas falam, você está desviada porque você saiu da igreja. Mas quando a gente sai da igreja, do templo físico, para seguir o que está na escritura, que a escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. A escritura diz que Arrush é o único pastor. A escritura diz que Arrush é a porta estreita, larga a porta da perdição, que é a religião. Então, só que eles botam as pessoas que saem da igreja, o templo de pedra, para ser o templo, eles colocam como a pessoa que se desviou, que está afastada de Deus. E sendo que é o contrário. As pessoas que estão no templo de pedra é que estão desviados. É que estão desviados do verdadeiro Deus que é Yahweh. Porque ele não habita nesses templos. Amados, eu tive uma experiência um pouco tempo atrás, que eu estava conversando com uma pessoa. E eu falando com essa pessoa, não vou falar quem é, tá? Para não ficar chato. E falando com essa pessoa falou para mim: poxa, Elisete, eu tô decepcionada com a igreja. Aí eu falei assim: sabe por que eu descobri que Silas Malafaia é maçom? Não sei o que. Eu falei assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa.
As igrejas são todas de origem maçônica. Nós somos a igreja. Você não precisa ir num templo de pedra, você é a igreja. E nisso, eu conversando com ela, chegou uma outra pessoa que faz parte da igreja que eu frequentava e perguntou: o que vocês estão conversando? E aí, essa pessoa que eu estava falando com ela falou: não, nós estamos falando da igreja. Ela: vem cá. Mandou a gente entrar, fechou a porta. Falou: olha só, ô fulana, você toma cuidado com a Elisete, porque ela está desviada. Falou isso na minha cara, gente. Falou isso na minha cara. E eu falei: eu não estou desviada, eu estou com o Yahushua. Ela: não, você está desviada porque você saiu da igreja. Então vocês vejam a mentalidade que os líderes passam para a pessoa, tanto que essa pessoa não abre nada que eu posto para ela. Ela falou para mim na minha cara, essa que é da igreja que eu ia. Ela falou: eu não abro nada que você posta. Para vocês verem como é que são as coisas. Então, na cabeça dele, a pessoa que sai da igreja, é lógico que tem uns que saem da igreja que volta a fazer um monte de coisa, e volta a beber e tal, e não quer saber e se revolta com Deus. Tem esses casos. Mas, e o caso da pessoa que saiu porque está obedecendo a Escritura? E mesmo a pessoa vendo, inclusive essa pessoa que eu estava falando com ela, né, da igreja e tal, que nós somos o templo, falando com ela, né, e que a outra pessoa falou para ter cuidado comigo porque eu estava desviada, tá? Ela uma vez, um tempo atrás, antes dela conversar isso comigo, do Cilo Malafaia, ela chegou e falou assim: engraçado, Elisete, você antes de entrar, né, na prefeitura, você era uma pessoa. Você era totalmente diferente, hoje você está totalmente diferente. Eu falei assim: você mudou muito. Eu falei: mas eu mudei para melhor ou para pior? Ela: para muito melhor. Vocês vejam, a pessoa fala que a gente muda para muito melhor, o comportamento muda porque eu antes xingava, eu antes praguejava, eu antes fazia fofoca, hoje eu não faço mais, a minha vida foi transformada pelo poder do Espírito. Tá certo? Então, e mesmo assim, a pessoa não olha essas qualidades, essas coisas, e prefere estar no engano da religião, justamente por comodismo, por não querer pesquisar, porque essa pessoa mesmo falou que o nome é Jesus e que ela não quer saber, porque o nome é Jesus Cristo acabou, tá? Não quer saber. E mesmo chegava para mim e falava: para com essa palhaçada. Eu falava: que palhaçada? Ela de ficar falando o nome Yahushua. O nome dele é Jesus, não é Yahushua. Tipo assim, o nome dele é Yahushua. Tá? Então vocês vejam, as pessoas veem a nossa mudança, vê o que o Espírito faz em nós, a transformação que vem, né, de esplendor em esplendor. Cada dia que a gente vai conhecendo mais, né, do nosso Pai, que a gente vai tendo intimidade com Ele, a gente vai tendo o caráter dele, e mesmo assim nós somos desviados porque nós saímos do templo de pedra. Então essa é a mentalidade dos evangélicos, essa é a mentalidade dos líderes religiosos que passam para os membros, tá certo? Mesmo as pessoas vendo a mudança em nós, a mudança de caráter, as pessoas não vão olhar a mudança, as pessoas vão olhar aqui: não, peraí, a Elisete, ela está desviada porque ela saiu da igreja. Entende? É isso que as pessoas olham. Não olha assim: não, peraí, ela saiu, ela mudou, ela antes fazia fofoca, ela antes falava mal, falava palavrão, e agora, poxa, ela tá de um outro jeito, mudou a postura, e não faz mais nada, saiu da igreja, mas, poxa, mas pouco. Não. As pessoas não vão fazer isso, as pessoas vão simplesmente olhar e botar o dedo para você e tipo assim, colocar: você está no inferno, você não perdeu a salvação porque você saiu da igreja do tempo de pedra. Entende? Essa é a mentalidade, amados. Eu falo isso porque eu fui evangélica há 46 anos, e quando alguém saía da igreja, eu também pensava assim: a pessoa perdeu a salvação, a pessoa vai para o inferno. Então, eu também tinha essa mentalidade, então eu entendo esse lado. Tá? Porque eu vivi 46 anos no engano da religião, então eu sei como é que as pessoas pensam nesse meio. Então por isso que quando eu avalio hoje as pregações fora do engano da religião, da contaminação da religião, eu consigo ver o erro que as pessoas estão levando. Porque o Paulo Júnior, a pessoa que olha a pregação dele, e a pregação do Eli Soriano, as pessoas que estão no engano da religião estão cegas ainda,
estão na religiosidade, aí vão pensar, não, eles estão certos, eles estão corretos, mas quando você avalia fora do contexto da religião, você começa a ver os erros também. Entende? Os erros de engano, que todos levam, amados, todos, não estou falando de tipo só Cila Malafaia, Agenor Duque, entendeu? Não, são todos, inclusive, como vocês estão vendo aqui, que a gente já viu erros do Paulo Júnior. E é isso que acontece. Por quê? Porque estão no engano, estão na congregação dos mortos. E quem está na congregação dos mortos vive no erro. Tá certo? É isso que acontece. Então vamos continuar. Uma apostasia. Logo, a ordem para nós é vigia. Vigiais para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Ele manda nós estarmos alertas, vigilantes, combater até o sangue contra o pecado. Ficarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Por isso Paulo vai dizer, nós não ignoramos os seus ardis, suas armadilhas. E isso está acontecendo com muita gente no meio do povo de Deus. Pessoas estão se desviando da fé, desviando do caminho. Veja, no meio do povo de Deus, eles estão assim exclusivos. Eu falo isso porque eu já vivi nesse meio. Então, o povo de Deus é um povo separado, é um povo santo, é um povo salvo. Por quê? Porque eles estão no caminho. Mas o caminho que eles falam, amados, isso são todos. Eles não falam que o caminho é no sistema, né? Eu vou falar no sistema. Eles não falam que o caminho é Jesus. Eles podem até falar que o caminho é Jesus, mas para você ir para o caminho de Jesus, como eles falam, você tem que entrar no caminho e na porta da religião, na porta de um templo físico. Então você vê que é totalmente o contrário, porque o caminho é Yahushua, a porta estreita é Yahushua. Então para você entrar em Yahushua, você tem que sair dessa porta larga que é a religião. Mas eles já botam que para você ir para Jesus, você aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus e ir no templo físico e fazer todos esses atos religiosos no templo físico. E que isso não tem respaldo na Escritura, pelo contrário. Pelo contrário, se você ler a Escritura minuciosamente, e estudando, vendo traduções, olhando o dicionário, vocês vão ver que essas práticas religiosas de ir a um templo não existe mais. Não existe. Tanto que, para vocês verem, as pessoas não entravam no templo. Quem entrava no templo eram os sacerdotes levitas. Que entravam no templo. No Santo dos Santos era o sumo sacerdote que entrava para oferecer o sacrifício dos animais. Primeiro pelo pecado dele, porque ele também pecava. Segundo pelo pecado do povo. Mas o povo mesmo não entrava, amados, no templo. O povo entrava no pátio do templo. Então vocês vejam que esse jeito aqui, tá, de culto, né, de estar o pastor no púlpito aqui, né, que isso aqui é o altar, mas esse altar aqui não existe, porque o altar, segundo a Escritura, quando você lê Malaquias todo, você vai ver que o altar é a mesa do sacrifício, aonde os animais eram sacrificados. Então, isso aqui não é altar. Isso aqui é um púlpito, é um palanque. E aí fica o pastor aqui, tá certo? Então essa ordem, essa novidade começou com Constantino na Igreja Católica, que começou desse jeito e que ele pegou essas práticas pagãs de Mitra. Porque na verdade Constantino adorava o Deus Sol Mitra. E esse Deus Sol Mitra que ele trouxe para o cristianismo, sendo o próprio Deus Sol Mitra, mas com um nome mudado. Tá certo? Como se fosse o Salvador, mas eles botaram outro que é César e Borgia. Você pode pesquisar sobre César e Borges, que era amigo íntimo de Constantino, tá certo? E vocês vão ver. Então, vocês olham só a prática. Aqui segundo aqui, né? O púlpito, aqui está o pastor. Então, aqui está o povo. Na frente está
a porta que a pessoa entra. Mas quando eles faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus, que isso não está na Bíblia, quem quer aceitar Jesus vem aqui. Entende? Não, para você aceitar ao Salvador, você precisa crer nele, crer no sacrifício dele, aceitar o sacrifício dele, e você aceitando o sacrifício dele, você passa a ser o templo e não vai mais a templo, você passa a andar no caminho dele, e é tudo no entendimento. Mas aqui, quando eles falam, vem aqui na frente, você quer aceitar Jesus, na verdade, eles não estão indo na frente, eles estão indo no fundo da igreja, porque a frente é a porta. Então vocês vejam que é totalmente contrário. Vocês podem pesquisar templo mitraico. Vocês vão ver como é que era. E eles pegaram essa mesma prática. Com todos os rituais pagãos do culto mitraico, como ceia. Tudo isso. Eles pegaram de Mitra. Que não tem nada a ver com o que Yahusha nos ensinou. Porque ele não praticava atos religiosos. Yahusha não praticava atos religiosos. Ah, tá, Elisete, mas ele cumpriu a lei. Ó, ele se batizou, Elisete. Ele fez jejum, Elisete. Como é que ele não cumpriu a lei? Sim, ele se batizou. Ele jejuou 40 dias, verdade. Mas ele fez isso não para cumprir a lei como atos religiosos, mas ele fez isso para cumprir o que estava escrito para ele cumprir, para quando ele morresse no madeiro, ele trouxesse a liberdade. Porque a Escritura diz em Gálatas 5:1, amados, foi para a liberdade que Yahusha nos libertou. Estejamos firmes, não voltemos, portanto, ao jugo da escravidão. Então, Yahusha, ele cumpriu a lei, o que tinha para ele cumprir, mas não como atos religiosos, mas ele cumpriu a lei para nos dar liberdade, para nós hoje andar em liberdade nele, sem atos religiosos, mas andar no entendimento do Espírito. Então, é diferente, amados. É totalmente diferente. Vamos continuar. Desviando da graça, desviando do reino e voltando para o mundo, cumprindo os provérbios que Pedro escreveu. O cão que volta ao próprio vômito, ou seja, o cão vomita e come de volta o vômito. Ou a porca lavada, limpa, que volta para o lamaçal. Isso é a figura que se usa para o desviado. Uma vez ele... Vamos ver, amada, que ele está falando que aquele que se desvia, sai, tipo da luz, porque ele está falando que a pessoa que vai para Jesus aqui, ela está na luz, mas aí o que ele quer dar a entender é de que a pessoa que vai no templo físico está na luz, e a pessoa se desvia e vai para o mundo. Ou seja, na cabeça dele, a pessoa que se desvia, mesmo que ela saia do engano da religião e siga Yahusha no entendimento, a pessoa está no mundo. Já começa por aí. E ele está dizendo aqui que esse é o termo que fala do desviado. Peraí, o cão volta ao vômito. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito, amados, que a gente já leu isso. E eu tenho para mim que isso é para os líderes religiosos. E ele está falando que isso aí fala para o desviado. Vamos ver. O cão volta para o seu vômito. Vamos ver. E a porca lavada para o lamaçal. Vamos ver onde é que está escrito, amados, porque eu não me lembro assim aonde está escrito. Ah, aqui, 2 Pedro 2, vamos ler? 2 Pedro 2. Vamos ler aqui tudo, amado. Vamos ver o que está escrito aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, aqui ó, está falando de falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores ou falsos pastores. Tá certo? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então aqui você está vendo que está falando dos falsos profetas e dos falsos doutores, ou seja, pastores. Líderes religiosos, está falando de líder religioso aqui. Quando ele falou isso, eu me lembrei logo, eu falei, esse texto está falando de líder religioso. Ele botou como se fosse para o desviado, vocês vejam bem. Vamos continuar. E muitos seguirão as suas dissoluções. Vejam, muitos seguirão as suas dissoluções. Quem que está seguindo eles, que está ouvindo esses líderes religiosos? Indo no templo de pedra, que é a congregação dos mortos.
E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, não é blasfemado o caminho da verdade, amados? Que o caminho é Yahushua, e eles botam o caminho como um templo religioso, para ir no templo religioso? Que a porta é Yahushua, que é a porta estreita, e eles botam na porta larga, que é a porta da religião, que é a porta de um templo físico? Então vocês vejam. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, se Iahu não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, veja, ficando reservados para o juízo, Iahu, realmente, porque os anjos escolheram a perdição. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da justiça dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso, via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, aqui ele está falando, né, que não foi poupado os anjos, tá? Não foi poupada a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora aqui ele vai falar. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação aos piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Quem são os injustos que ele está falando aqui, amados? Esses falsos profetas e os doutores, pastores que introduziram heresias e desviaram o povo do caminho da verdade, que é o caminho de Yahushua. É desses que ele está falando aqui, tá certo? Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Não é isso que acontece na Universal, que os pastores vão e falam, começam a falar para os demônios: se ajoelha aqui, não sei o quê, porque eles são idiotas, porque não sei o que, não sei o que. Eu já vi isso no Universal. Eles blasfemando, tipo, debochando dos demônios. Então aqui o apóstolo Pedro está falando que eles agem como animais irracionais, que seguem a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco. Vejam bem, está falando de quem aqui, amados? Vamos ver aqui como é que está aqui, segundo Pedro. Deixa eu ver nessa aqui, né? Porque essa Bíblia aqui, deixa eu ver, 13, deixa eu ver qual que é a tradução aqui. Almeida Corrigida e Fiel. Deixa eu ver aqui nessa aqui para ver como é que tá essa Bíblia aqui, porque essa daqui tá meia... Segundo Pedro 2,13, vamos ver. 2. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, eles receberão... Aqui, ó, deixa eu botar só aqui para vocês verem, ó. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar dos seres celestiais. Aqui está mais explicado. Aqui está falando dos anjos, dos demônios, porque os demônios também, os anjos caídos que são demônios, são seres celestiais. É disso que ele está falando. Você vê que na Universal eles brincam com o demônio, debocham do demônio. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Eles não fazem isso, veja.
Mas eles difamam os que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódulos e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Vejam isso. Está falando de quem aqui, amado? Dos líderes religiosos. Em nenhum momento ele está falando de outra classe. Está falando dos líderes religiosos aqui, ó. Isso aqui tudo está falando do líder religioso. E o Paulo Júnior, ele botou o versículo que a gente vai ler aqui, ele botou como se fosse para os desviados que saem da igreja de pedra. Vocês vejam como é que ele está também no engano, como é que ele está levando as pessoas no engano. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Quem que o apóstolo Pedro está chamando de malditos, amados? Veja, quem é que tem ganância? Que querem receber dízimo de oferta, engana o povo por causa de dinheiro, dízimo de ofertas? Fogueira Santa de Israel? Sacrifícios? Então vocês vejam. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Inclusive, em Apocalipse 2, eu acho que Apocalipse 2 fala sobre isso. Tá certo? Que eles seguiram o caminho de Balaão. Eles abandonaram o caminho reto, se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas, em sua transgressão, foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Veja bem, olha como é que são as coisas. Pois eles querem os líderes, os falsos profetas e os doutores, os pastores. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne de quem? Dele mesmo, deles, seduzem que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Ou seja, as pessoas querem sair do engano da religião, mas continuam no engano. Por quê? Porque eles continuam com palavras de vaidosa e arrogância, tá certo? Botando as pessoas como se a pessoa estivesse no erro de sair do erro, e sendo que o erro é o tempo de pedra. É a religião que é o erro, mas eles botam como se a pessoa está errada por sair do engano da religião. Olha, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Veja bem. Aqui está falando, amado, o seguinte. Essas pessoas, veja, essas pessoas aqui, tá certo? Que tenta sair do erro e não sai, porque esses líderes religiosos enganam com palavras de vaidade e arrogância, tá certo? Aí por que eles enganam com essas palavras? Porque esses líderes prometem liberdade, essa falsa liberdade, porque a liberdade só existe em Yahushua. Tá? Então promete liberdade e eles estão escravos da corrupção. Por quê? Porque continua no erro, continua no engano da religião, na escravidão. Pois o homem é escravo daquilo que o domina, ou seja, continua escravo do líder religioso que domina, que ao invés da pessoa sair e ir para a liberdade em Yahushua, a pessoa continua na escravidão daquele que o domina. E o líder religioso domina. C. Tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua.
encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Aqui está falando o seguinte, as contaminações do mundo que está falando aqui, são as contaminações que estão dentro desse tempo de pedra, porque vocês vejam que esses tempos de pedra, a maioria dos pastores, vamos botar aqui 98%, eles falam em bens materiais, em ter as coisas deste mundo, em benefícios nesse mundo, em você ser caldo, não ser, ser cabeça, não ser cauda, e dos seus inimigos verem a sua vitória, e eles ficarem chupando o dedo, porque eles não estão na vitória que você está. Então isso tudo é o quê? Está no mundo, porque na verdade quem está no mundo, quem está nas coisas deste mundo, que as pessoas botam assim, que a pessoa que está na igreja, a pessoa está salva, está com Jesus, mas aquele que está no mundo é aquele que está fora. Mas amados, o que estão no mundo é aqueles que não pensam nas coisas do alto, porque a Escritura diz, pensai nas coisas do alto, ou seja, pensai em Sião, pensai em agradar a Yahweh, pensai em andar no entendimento. Mas quando eles pegam as coisas do mundo e botam na igreja e falam, eis que eu, Senhor, te digo que você vai ter uma casa, que você vai ter você vai ser próspero, você vai ser empresário, que você vai ter um marido, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, fazendo promessas de falsa liberdade, de promessas de engano, tá certo? Então aqui tá falando desses, que podendo sair do engano, não sai. Tá? E que por elas são dominados aqui, ó. Encontram-se novamente nelas enredados, por elas dominados. Dominados por quem? Por quem? Pelas contaminações do mundo, por estar ouvindo o líder religioso que não é Yahushua. Porque o único líder é Yahushua. O único pastor é Yahushua. Ele não é líder religioso, ele é o líder que nos chamou a liberdade nele para sair da escravidão da religião. Tá certo? Então aqui, ó, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então veja bem, aí aqui está falando o seguinte, amados. Aqueles que saíram do engano da religião, foram para Yahushua, tá certo? Foram para Yahushua. E depois voltaram de novo para o engano da religião, ouvindo o líder religioso. Está falando desses, tá certo? Até aqui, o Paulo Júnior até falou certo, ok. Tá? Aí aqui vem o que ele falou. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Aqui ele está falando realmente do desviado do entendimento. Só que ele está botando um ponto assim, porque aqui você veja que começou primeiro a falar do líder religioso, porque esse desviado que o apóstolo Pedro está falando, são desviados que saíram do caminho de Yahushua, do entendimento do Espírito, e voltaram a um templo físico, a religião, e a ouvir o líder religioso, porque aqui ele está falando de pastores, de líderes religiosos. Tá certo? Então, só que o Paulo Júnior está dando a entender que a pessoa que o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama, aqui ele está dando a entender que é aquela pessoa que estava na igreja num tempo de pedra e saiu e foi para o mundo. Tá? Que está desviado, saiu da igreja, então está no mundo e já perdeu a salvação. Só que não é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando que aquele que estava na religiosidade, ouvindo o líder religioso e não no tempo físico, e saiu, entendeu que Yahushua é o caminho, foi na porta estreita que é Yahushua, estava andando no caminho de Yahushua, e resolveu sair do caminho de Yahushua e voltar para o engano da religião, entrou no templo físico de novo, ouvindo um líder religioso de novo. Então, é desse que ele está falando. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Entende? O Paulo Júnior aqui está falando do desviado, ok. Nesse ponto ele está falando certo do desviado. Só que ele está botando de um outro lado. Ele está botando como se o desviado ele fosse aquele que saísse da igreja, deixasse de ouvir o pastor e fosse para o mundo, que para ele o mundo é aquele que está fora da igreja, sendo que o desviado aqui que o apóstolo Pedro está falando é aquele que deixou o entendimento, que é Yahushua, se desviou do caminho, como está escrito em Provérbios 21:16 que a gente leu. O homem que se desvia do entendimento,
do caminho do entendimento, que é o caminho de Arrucho, o caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então esse desviado aqui que o apóstolo Pedro está falando está ao contrário do Júnior, porque o Paulo Júnior está falando, aquele que sai da igreja e vai para o mundo. E sendo que o apóstolo Pedro já está falando daquele que sai do caminho, que é Yahusha, do entendimento, que é Yahusha, e volta a um templo de pedra, entrar dentro de uma igreja, de um templo de pedra, ouve o líder religioso, entendeu? Então vocês vejam bem, tá? Então, amados, eu vou fazer o seguinte, já passou aqui bastante tempo, agora que eu vi, né? Então, eu vou encerrar essa parte e vou continuar esse vídeo, tá? Então, que a Arrucha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e saiam do engano da religião, amados. Vocês que estão nesse engano, saiam em nome de Arrucha. Até a próxima.